Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou falar sobre progressão aritmética. Olá pessoal, eu sou o professor Mendigo. Sou fiel escudeiro do mestre. Não deixe de se inscrever no canal do professor Viegas. De um modo geral, chamamos de progressão aritmética toda sequência de números reais na qual cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante denominada razão R. A representação é A1, A2, A3 até a n, ou seja, eu posso ter infinitos valores, né? Onde o A1 é o primeiro termo e o n é o número de termos e o R é a razão. A classificação de uma PA. Uma PA, uma progressão aritmética, é crescente quando a razão R for positiva. Uma PA é decrescente quando a razão R for negativa. E uma PA é constante quando a razão R for igual a zero. A fórmula do termo geral de uma PA. Então, como é que eu vou escrever essa fórmula, né? É AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O N, então, vai significar o valor que eu quero encontrar, né? Da posição que está localizado esse meu número, né? Então, o AN do termo geral e o A1 seria o primeiro termo. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Determinar o 12º termo da PA que tem os seguintes valores, 3, 5 e 7. Então eu quero saber o 12º. Antes disso, nós vamos calcular o valor do R da razão, fazendo 5 menos 3, ou poderia fazer também 7 menos 5, a razão vai sempre dar a mesma. No caso aqui está de 2 em 2. Então os dados, né, o A1 é o primeiro termo que eu teria aqui, seria o 3, o N são 12 valores, e eu quero descobrir o 12º termo, né, o A12, né, que seria a pergunta. Substituindo os valores no termo geral, nós vamos ter então o A12 vai ser igual ao primeiro termo, que é 3, mais 12, que é o N, menos 1 vezes o R, que é 2. Então primeiro ali eu vou resolver a diferença, 12 menos 1 que vai dar 11, né? E aí primeiro nós resolvemos 11 vezes 2 aqui, ó. Tá? Então 11 vezes 2 vai dar 22, 22 mais 3, 25, ou seja, o 12º termo vai ser 25. Se eu seguir naquela sequência ali, né, o 12º termo que eu vou ter é 25. Exemplo 2, determinar o primeiro termo de uma PA em que o 20º termo é igual a 99 e a razão é igual a 5. Então o A1 é 99, né, o 20º termo é 99 e a razão é igual a 5. Então aqui, ó, eu não tenho, na verdade, é o A1. Ó. O N vale 20, o A20 é 99 e o R é 5. Então eu quero descobrir o valor do A1, né, o A20 eu vou ter o valor, que é 99, o A1 é a pergunta, o N então é 20, 20 menos 1 vezes o 5, que é o R, né? Então, 19 menos 20 menos 1 dá 19, 19 vezes 5, primeiro aqui, vai dar 95, o 95 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 99 menos 95, ou seja, o 20º termo é igual a 4. Exemplo 3, calcular a razão de uma PA sabendo que o primeiro termo é o triplo da razão e que A23 é igual a 50. Então nós temos que calcular aqui, usando o termo geral aqui, eu quero calcular o R, né? Então o A1 vale 3 vezes a razão, conforme está dizendo no enunciado, o N 23, o A23 é 50, o 23º valor vale 50 e eu quero saber o valor da razão. Então só substituir os valores na fórmula geral, né? O A23 é 50, o A1 aqui é 3R, né? Mais 23, que é o N menos 1, que dá 22, 22 vezes a razão aqui, R, né? Então olha que eu tenho dois números em relação a R, aqui em função de R. Então eu vou somar 3 mais 22, né? Que vai ser 25R, o 25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 50 dividido por 25, o R então vale 2. A razão nesse caso aqui vale 2. Exemplo 4, encontre o termo geral da PA com esses seguintes valores, né? Menos 6, menos 1 e 4. Então A1 vale menos 6, o R eu tenho como calcular aqui, ó, fazer esse valor aqui menos esse. Então aqui eu vou ter que cuidar para usar a regra dos sinais, né? Menos 1 menos 6, menos e menos vai dar mais. Então vamos usar a regra dos sinais. Eu já fiz um videozinho, né, para quem não lembra da regra dos sinais. Eu vou deixar
o link na descrição e também no card e no vídeo, né? Então quem quiser dar uma relembrada, tem um videozinho sobre regra dos sinais. Então nesse caso aqui eu tenho dois números com sinais contrários, vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então 6 menos 1, que vai dar 5, o sinal do maior então é do 6, então o resultado aqui R igual a 5 positivo. Bom, então agora nós temos o valor de R, né? É só encontrar o termo geral, né? Então o termo geral vai ficar em função de N aqui, não vou colocar valor nenhum aqui, o A1 vale menos 6, mais N menos 1 vezes 5, que é o R, né? Então aqui nós vamos ter que fazer o chuveirinho, né? 5 vezes 1 e 5 vezes N. Então, menos 6 mais 5 vezes N, que 5N, 5 vezes 1, né, copia o sinal negativo aqui, então menos 5, né? Resolve o número sozinho com o número sozinho, né? Esse está com N que eu deixo separado, né? Então vai ficar aqui de novo a regra dos sinais, ó, dois números com o mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Então 6 mais 5 vai dar 11, conservando o sinal negativo, né? Então o termo geral aqui dessa PA é a N igual a 5 vezes N menos 11, né? Se eu for substituindo o valor aqui de cada um deles, né, vai ter que me dar aquele valor que eu tenho lá. Por exemplo, o A1, né? 5 vezes 1, 5, 5 menos 11 menos 6, ó, é o primeiro valor ali. A mesma coisa no segundo, aqui se o N for 2, que seria o segundo termo ali, então 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 11 vai dar menos 1, e assim sucessivamente. Exemplo 5, em uma PA tem-se A1 igual a 4, o primeiro termo é 4 e o quinto termo é 36, o A5, né? Então, determinar letra A razão dessa PA, letra B o décimo termo e a letra C o número de termos quando o último termo será 116. Então vamos ver como é que fica essa resolução. Na letra A aqui então, eu tenho os dados, né? O N é igual a 5, o A1 é igual a 4, o A5 é igual a 36, eu quero descobrir o valor do R, não tenho R, não tenho o décimo termo e na última questão eu tenho que determinar o valor do N. Então na letra A, aplicando a fórmula geral ali, o AN é 36, né? Que seria o A5, né? O primeiro que eu quero calcular, o primeiro termo é 4, N menos 1, o N é 5, né? Então 5 menos 1 vezes R. 36 menos 4, porque esse 4 está somando aqui, passa para o outro lado subtraindo, 5 menos 1 deu 4, ó. Então vai dar 32 igual a 4R, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então 32 dividido por 4, o R vale 8. Na letra B, pede o décimo termo, então eu quero descobrir aqui o A10, né? Nesse caso aqui eu poderia ter substituído já aqui por 5, tá? Faltou ali colocar, né? Mas aqui eu já coloquei o A10 igual a 4 mais 10 menos 1 vezes 8, ó. Então o N aqui é 10, né? O primeiro termo é 4. Então, e o R é 8, né? Então 10 menos 1 dá 9, 9 vezes 8, 72. 72 mais 4, 76, ou seja, o décimo termo é 76 o valor. Tá? Se eu seguisse na listagem ali, o valor está na décima posição, vale 76. Na letra C, então eu quero determinar o N, né? Sabendo aqui então que o último termo é 116, o primeiro é 4 e o R é 8. Quero saber quantos termos eu tenho até chegar nesse valor aqui de 116. Então vou fazer o chuveirinho ali de novo, né? 8 vezes N, 8 vezes menos 1, que vai dar 8N menos 8. Aqui então de novo eu vou resolver número sozinho com número sozinho, aplicando aquela regra dos sinais, né? Dois números com sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior tem sinal negativo aqui, então vai ficar menos 4, né? 8 menos 4 vai dar 4, copia o sinal negativo aqui do maior, menos 4. Ó. Então eu quero isolar o N, então esse número que está sozinho passa para o outro lado que está subtraindo, passa para o outro lado somando, 116 mais 4, 120, 120 dividido por 8, porque esse 8 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então 120 dividido por 8 vai dar 15 termos.